palestrante Claudilene para dar início à sua exposição doutrinária. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa casa nesse finalzinho de tarde, início de noite. O tema de hoje que me foi colocado, então, vamos conversar um pouco sobre a parábola do bom samaritano. Comecemos com uma análise por partes, então, da referida parábola. Interpretação do texto evangélico. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Lucas capítulo 10, versículo 30. Caríssimos, cada palavra de Jesus traz uma mensagem. Então, eu estava pesquisando sobre o tema e nesse site daqui, Bíblia do Caminho, eu encontrei a seguinte análise que eu trouxe aqui nesse slide. Que quando Jesus fala que esse homem descia de Jerusalém para Jericó, ele não estava se referindo apenas, ao contexto do terreno. Se a gente for olhar o mapa, Jerusalém é uma cidade que está num ponto mais alto do mapa em relação a Jericó. Então, para sair de Jerusalém até Jericó, é preciso fazer uma descida. Porém, como Jesus estava nos trazendo uma mensagem, segundo a reflexão que foi feita nesse texto da Bíblia do Caminho, essa descida de Jerusalém a Jericó indica uma queda de um padrão vibratório mais elevado para um plano de vibrações inferiores, em decorrência da invigilância moral. Então, quando Jesus fala de uma descida, ele está nos alertando para essas situações cotidianas que nós nos encontramos, em que nós estávamos em um determinado nível energético, com uma determinada emoção, e de repente nós descemos o nosso padrão vibratório. Estávamos alegres, de repente ficamos tristes. Estávamos amando, de repente já estamos odiando. Então, essas oscilações de humor, de pensamentos, de sentimentos pelos quais nós, seres humanos, passamos. Então, essas oscilações ocasionam essa queda nas nossas vibrações, na nossa energia, no nosso padrão mental. Então, nesse processo de descida, podemos manter sintonia com entidades perturbadoras que, tomando de assalto a nossa casa íntima, roubam a nossa paz, nos ferem profundamente e nos deixam quase mortos à margem da vida. Então, este homem da parábola, enquanto ele fazia essa descida, ele caiu nas mãos dos salteadores. Então, quem são esses salteadores? São esses espíritos que estão nos cercando e esperando uma oportunidade para nos ferir, nos atacar, como aconteceu com o homem da parábola. Então, são os assaltantes, do mundo espiritual, que existem, estão aí. Nós que somos espíritas sabemos da existência desses seres, que são irmãozinhos nossos, que ainda estão perdidos no lado do não bem, que ainda estão precisando de socorro, e ainda estão agindo por instintos, por desejos de vingança, muitas vezes. Então, esses espíritos, muitas vezes, são desafetos nossos de vidas anteriores, ou até mesmo podem ser espíritos que nós
atraímos para o nosso lado, justamente porque nós nos deixamos envolver por sentimentos menos bons, como a raiva, o ódio ou o desejo de vingança. Então, espíritos que vibram nesta mesma sintonia, né, podem ser atraídos para próximos a nós pela vibração. É a mesma coisa quando nós sintonizamos o rádio ou a televisão. Então, nós sintonizamos naquela vibração, naquela onda. Então, nós vamos ter acesso àquela programação. Então, quando nós estamos em sintonia com esses seres perturbadores, nós permitimos que eles perturbem a nossa casa íntima, muitas vezes nos trazendo doenças, problemas no trabalho, desarmonia nos relacionamentos. Então, são infinitos os problemas que eles podem ocasionar na nossa vida, então roubando a nossa paz, nos ferindo profundamente. Roubam o nosso sono, nossa tranquilidade, nos causam distúrbios alimentares, intensificam nossas tendências de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade. Então, nós já temos uma determinada tendência e daí esses nossos companheiros intensificam essas tendências. Então, nos deixam quase mortos à margem da vida. Então, por quê? Porque a vida em si, ela é um projeto reencarnatório para que nós sejamos felizes. Apesar dos sofrimentos, apesar das dores, nós viemos aqui para evoluir e melhorar. Mas essa evolução e essa melhoria envolve bem-estar, alegria e felicidade. Porque quando nós não conseguimos aprender, quando estamos em estado de oração, que é esse padrão elevado, aí sim acontecem situações na nossa vida para que a gente aprenda pela dor. Mas não é obrigatório que a gente aprenda pela dor, embora seja um mal necessário. Quanto mais nós estivermos dispostos a aprender pelo amor, menos dor será necessária. Então, cabe a nós escolhermos, nos mantermos neste padrão vibratório mais elevado. Para isso, nós temos ferramentas do mundo externo que podem nos auxiliar. Orações, músicas, como a que a gente estava ouvindo aqui, os mantras, leituras, uma boa conversa, procurar um bom aconselhamento. Então, são atitudes e decisões de cada um, de como buscar ajuda nesse momento da descida, para que a gente não fique à mercê desses bandidos espirituais. Então, essa descida desse padrão vibratório acontece por causa da nossa invigilância. Ela sempre ocasiona prejuízos. Então, de uma maneira geral, a parábola trata sobre esse tipo de descida. Porém, há um outro modelo de descida de padrão vibratório, que é o que a espiritualidade do bem faz quando vem socorrer. Então, a espiritualidade do bem também precisa descer o seu padrão vibratório para se equiparar com o nosso, porque o nosso é muito baixo, para que eles possam nos socorrer, para que a gente possa, então, estar apto a receber esse socorro. É esse, muitas vezes, o trabalho do médium,
né? Servir de ponte, meio de contato entre o plano terrestre e o plano espiritual. Então, é descer, porém, para auxiliar os que se encontram em planos vibracionais inferiores, é medida de auxílio ao próximo, desde que se concretize num plano harmônico e de entendimento. Então, muitas vezes, nós também podemos nos ver em situações que a gente vai ter o nosso padrão vibratório abalado, e a gente vai tecer o nosso padrão vibratório no sentido de socorro ao próximo. Porque às vezes a gente se vê envolvido em umas conversas, né? A pessoa está reclamando da vida, se queixando de Deus, e daí tu tá ali ouvindo, porque é uma caridade ouvir. Só que isso te afeta, não afeta? A gente não acaba ficando meio para baixo também? Acaba, isso mexe com a nossa sintonia. Há essa descida. Então, cabe a nós percebermos o contexto e, na medida do possível, auxiliar essa pessoa a sair, né, dessa reclamação, desses queixumes, tentar colocar a pessoa numa conversa um pouco mais lúcida, né? Apontar os pontos positivos da vida, procurar meios de solução, bons conselhos. Então, é um socorro que a gente pode oferecer muitas vezes. A parábola segue contando que, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Lucas capítulo 10, os versículos 31 e 32. Então estava o homem caído na estrada, foi ferido pelos bandidos, e passa por ele duas pessoas da sociedade judaica da época, ambos relacionados ao templo, o sacerdote e o levita. Ambos homens de Deus da época. Então, e o ignoraram, passaram a largo, não o socorreram. Então segue neste site a seguinte reflexão. Apesar de ser detentor de vários recursos, o coração do sacerdote se mantinha fechado à prática da solidariedade, ensinada por todas as interpretações religiosas cristãs e não cristãs. Então, caríssimos, a caridade, ela é ensinada em qualquer interpretação religiosa, tanto cristã como não cristã. Quais são as não cristãs, pessoal? Nós temos o exemplo do budismo, nós temos o exemplo do hinduísmo. Então, mesmo essas religiões que não professam a palavra Cristo, que não fazem menção a Jesus, porém, dentro das suas crenças, dentro dos seus avatares, dentro daqueles que trouxeram essas religiões ao mundo, a caridade, o socorro é pregado também. Então, qualquer que seja a linha, qualquer que seja o Deus a que se prestam homenagens, né? Então a solidariedade é ensinada em qualquer uma delas. Então esses senhores do templo de Jesus, ligados ao Deus judaico, vendo aquele homem caído no chão, porém ignorando-o, indica uma mera observação superficial. Eu vi, mas eu passei os olhos.
Desinteresse de quem nada sente, porque não há sentimentos envolvidos. Daí eu botei entre parênteses a palavra indiferença. Caríssimos, muito se fala sobre amor e ódio, que o ódio seria o lado oposto do amor. Porém, em um estudo que foi realizado a respeito de emoções, percebeu-se que não, o ódio não é um extremo do amor. Na verdade, o ódio é o outro lado da moeda do amor. É um amor que adoeceu. Porque o ódio é um sentimento intenso. E é um sentimento que nos mantém unidos àquela pessoa, tanto quanto o amor. Só que por motivos equivocados. Então, os espíritos continuam ligados uns aos outros por muitas existências, graças ao ódio, porque ele é muito potente. Então, o que é que vem a ser o extremo oposto do amor? Aquilo que está no outro lado, na outra ponta, muito longe do amor. É a indiferença. Porque a indiferença é não ter sentimento algum. Eu não amo, eu não odeio. Para mim, tanto faz. É indiferente. Não me causa nada. Então, na realidade, a indiferença é um dos maiores problemas da humanidade. E uma das maiores causas de comprometimento da alma. Porque daí eu não me envolvo com o outro ser humano. Eu não me preocupo com o planeta. Eu não me compadeço dos animais. Eu sou indiferente, eu sou gélido. Nada me abala. Esse sentimento de indiferença foi muito tratado por uma pesquisadora chamada Hannah Arendt, uma filósofa, que foi estudar. Depois da Segunda Guerra Mundial, ela acompanhou muito dos julgamentos dos nazistas. Então, quando ela acompanhava esses julgamentos, ela ficava analisando o nazista que estava sendo julgado. E num desses julgamentos, ela acompanhou a trajetória de um motorista que transportava os judeus para o campo de concentração. E ela notou no semblante daquele homem a questão da indiferença. Porque para ele, transportar aquelas pessoas para a morte não lhe abalava, não mexia com o seu íntimo. E ele era uma pessoa normal, que casou, que teve filhos, que ia na igreja. Mas o trabalho dele era transportar os judeus para o campo de concentração. Como se fosse gado. Então, caríssimos, a Hannah Arendt tem um trabalho muito interessante sobre essa questão da indiferença. De você tornar normal e cotidiano a existência do mal e suas consequências. Então, a parábola, quando nos traz o exemplo desses dois senhores, tanto o sacerdote quanto o levita, ela está nos alertando, Jesus está nos alertando sobre a indiferença. E o quanto isso pode comprometer a nossa trajetória enquanto seres em evolução, a nossa alma e a nossa existência. Porque eu não posso viver de aparências. Para a espiritualidade, o que realmente vai contar é aquilo que eu carrego
no meu coração, nos meus sentimentos, o que nutre a minha alma. Então, se a minha alma está envolvida pela indiferença, eu botei fora toda a minha existência. Eu perdi essa oportunidade da reencarnação. Porque nós estamos aqui para evoluirmos uns com os outros, para aprendermos a amar uns aos outros. Então, por mais que determinada pessoa me irrite e me tire do sério, essa pessoa está na minha vida para me ajudar a melhorar, para ter paciência, para aprender a ser solidário, para olhar também para as minhas próprias falhas, para que eu possa me perguntar, afinal, o que está acontecendo que essa pessoa me incomoda tanto? O que existe nesta relação que eu preciso olhar com mais atenção, talvez até buscar um apoio psicológico para desenredar esse meio de campo e resolver as questões que precisam ser resolvidas. E segue a nossa parábola com Jesus nos contando que passou por ali um samaritano que estava em viagem. E chegou ao pé desse rapaz que estava ali, ferido, à beira da estrada. E vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, o te pagarei quando voltar. Lucas capítulo 10, dos versículos 33 ao 35. Nós precisamos aqui pensar um pouco sobre o contexto histórico. Por que Jesus traz o samaritano? Porque os samaritanos eram judeus, porém eram um grupo de judeus diferente dos judeus tradicionais. Eles representavam um grupo mais conservador dentro da religião judaica. A Samaria pode ser entendida como um símbolo de transição entre o judaísmo, os gentílicos e o cristianismo. A Samaria era uma terra em que o seu povo foi escravizado muito tempo, historicamente falando. Então, ele ficou mais de um século em contato com outros povos e absorveu desses outros povos muito da sua cultura. E quando eles foram libertos, as outras tribos de Judá, os outros descendentes do judaísmo, tinham um certo preconceito com eles, porque eles eram estrangeiros. Eles tinham muitas coisas que dentro da sua cultura que foram absorvidas dos outros povos. Então eles eram muitas vezes chamados de impuros. Então, como Jesus veio para trazer para nós essa questão do preconceito, ele traz o samaritano, o bom samaritano, para mostrar para os outros judeus que a categoria, as classes sociais, essa divisão religiosa, nada disso tem valor. O que realmente vale é a índole da pessoa. Então, é importante considerar por que Jesus escolheu o samaritano como um exemplo da verdadeira prática da caridade, sendo os habitantes da Samaria desprezados e mantidos à distância pelos demais judeus. Então, como Jesus veio até a humanidade para socorrer aqueles que precisavam de socorro, então a Samaria era então uma terra
desprezada pelos os demais judeus da época. Havia uma cisão religiosa entre eles, cultural e uma série de questões. Então Jesus veio para fazer essa ponte entre os judeus e para mostrar a todos, né, que a questão que realmente importa é o quanto vale o meu coração. Então, caríssimos, atualmente nós temos muitas divisões dentro do cristianismo, inúmeras igrejas com várias denominações, e existem essas outras religiões que não são cristãs, como eu citei anteriormente. Porém, como Deus, em sua infinita misericórdia, sempre trouxe até a humanidade a sua palavra, todos os povos receberam a mensagem de Deus na época que foi necessária, na época em que eles estavam aptos a receber essa mensagem. Por isso a existência do budismo, do confucionismo, do islamismo. E nós temos as tradições aborígenes e indígenas, de acordo com a cultura de cada povo. E todos eles serão salvos. Para todos existe um lugar preparado pelo Senhor. Essa divisão é uma divisão humana, que só nos afasta cada vez mais. Então segue a análise de que há, pois, uma nítida preocupação do bom samaritano, de que o doente se recupere integralmente, cuidando dele diretamente ou à distância, por intermédio do hospedeiro. Este é um exemplo de como se pode descer aos planos vibratórios, onde a dor reside, sem que ocorra prejuízos de qualquer natureza. Então, o socorro pode ser feito de várias maneiras. Um socorro imediato, ele tratou das feridas no local, depois ele transportou o rapaz ferido até uma hospedaria e pagou para que alguém ficasse cuidando dele, porque o samaritano também tinha que cuidar da sua vida, dos seus negócios. Então ele não podia parar toda a sua existência em função desse socorro. Mas ele não deixou o rapaz abandonado. Então ele terceirizou o trabalho, ele pagou o rapaz da hospedaria para continuar oferecendo os cuidados necessários. Então, caríssimos, quando pretendemos fazer o bem, nós muitas vezes começamos pelo básico, pelo atendimento do material. Supridas as necessidades materiais, porque ninguém vai estar disposto a conversar sobre Jesus quando está com fome, precisa que tenha a barriga cheia. E isso eu digo como professora, porque nenhuma criança na escola aprende quando está com fome. Primeiro tem que dar de comer para ela, e aí depois ela está disposta a escutar. Então isso é do ser humano. Nós precisamos, primeiro, atender as nossas necessidades básicas. Quando o básico estiver atendido, aí nós temos condições mentais de pensar além do básico. E entramos na seara do que é espiritual. Por isso, descer a serviço do bem é um programa de aprendizado de trabalho. Os benfeitores espirituais fazem isso frequentemente. Eles saem das suas esferas superiores e descem ao Jericó dos nossos corações, ainda presos aos interesses transitórios do mundo. Nós sempre estamos amparados pela espiritualidade do bem, sempre. Temos um grupo muito grande de espíritos benfeitores que nos cercam. Nossos mentores, nossos familiares, nossos protetores. Basta que estejamos dispostos a nos sintonizar com eles. Eles sempre nos atenderão, respeitando o nosso livre-arbítrio. A espiritualidade do bem nunca vai impor nada, mas ela sempre estará à disposição, pronto para nos socorrer, quando assim o aceitarmos. E é assim que nós também
praticamos caridade e solidariedade. Nós não impomos nada. Nós fazemos aquilo que é possível fazer na medida das nossas forças e na medida daquilo que o assistido está disposto a receber naquele momento. Nem sempre é possível ajudar na posição em que nos encontramos. Daí, se é necessário descer aos locais de sofrimento maior, dos desequilíbrios mais intensos, a fim de cooperar com eficiência. Então, muitas vezes, a espiritualidade do bem, em determinadas situações, trabalha em grupo. A maioria das vezes, trabalha em grupo. Então, nós também somos convidados a nos engajarmos em uma entidade, em um grupo, para fazermos coletivamente o bem. Aliás, o processo evolutivo se dá pela subida, caracterizada pela apreensão de conhecimento, e também pela descida aos núcleos de necessidade e dor, a fim de que sejam operacionalizadas as propostas de amor que já visitam o nosso entendimento. Então, amados, isso é um caminho de mão dupla. Nós precisamos subir até Jerusalém, precisamos estudar, precisamos orar, precisamos estar sempre envolvidos em algum movimento que amplie nossa mente, que amplie nosso conhecimento. E também precisamos descer até Jericó no sentido de auxiliar o próximo. Estar no mesmo patamar do próximo para que a gente possa realmente entender a dor do próximo, sem menosprezar o que o próximo está passando. Eu fiz uma palestra uma vez falando sobre a questão da equidade, da diferença entre equidade e igualdade. Então, a equidade é dar aos diferentes porções diferentes. Porque eu vou dar aos diferentes o que aquele diferente precisa. Na imagem que eu trouxe aquela vez, né, tinha 3 pessoas olhando por cima de uma cerca em um campo de futebol. Só que uma das pessoas era alta. Aí eu tinha uma pessoa média e eu tinha uma pessoa bem baixinha. Então, são 3 alturas diferentes. Eu vou dar o mesmo tamanho de caixote para os 3? Não. Não. Eu preciso dar instrumentos diferentes para pessoas diferentes, porque são suas necessidades, são diferentes naquele momento. Compreendemos assim que, se o papel do samaritano é digno de ser imitado, se o homem caído aprendeu com a sua própria queda, e aqui também tem uma questão que precisa ser analisada, e não será hoje, por causa do tempo, o porquê da queda desse homem e o que ele aprendeu com essa queda. Mas hoje o nosso foco é o bom samaritano. Se o levita e o sacerdote ainda terão que evoluir nas reencarnações sucessivas, o hospedeiro é alguém que presta ou disponibiliza o seu serviço. Ele está sendo pago para ajudar. Mas isso ainda é praticar o bem. Então, ainda que remunerado esse bem. Por isso, nem por isso é sem méritos. Porque o plano de aprendizagem e melhoria espiritual se dá também na intimidade de nossa atuação profissional. Então, dentro da nossa profissão, mesmo que eu esteja ganhando para isso, eu ainda posso fazer o melhor de mim, colaborar com quem está ao meu lado e fazer o bem. E nós temos profissões próprias para isso, como a questão da medicina, da enfermagem, da própria área da educação, dos bombeiros. Né? Então, eles são profissões que praticam o bem e a pessoa recebe um salário por isso. Então, é o caso do hospedeiro. Ele estava praticando o bem e
e recebendo um salário por isso. Então, há lugar para todos no plano do bem maior, para que possamos praticar este auxílio a quem precisa. Posso fazer isso de forma remunerada, como o meu trabalho, e posso fazer isso fora do meu horário de trabalho, como uma doação do meu tempo. Resumindo a questão da parábola do bem samaritano, então, de acordo com a visão espírita, nós encontramos essa parábola no Evangelho de Lucas. Ela é estudada no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, e as mensagens que os benfeitores trazem nesse capítulo tratam como a síntese máxima da caridade e da humildade, virtudes essenciais para a evolução espiritual e o verdadeiro amor ao próximo. Então, os espíritos da fortificação que tratam sobre esse tema no Evangelho, eles destacam a verdadeira caridade e qual é o verdadeiro espírito da humildade, que são essenciais, então, para que a gente pratique esse amor verdadeiro ao próximo. Então, essa parábola traz como significado e simbolismo esse homem ferido que representa a própria humanidade, muitas vezes caída às margens do caminho evolutivo, devido aos desvios morais e ao sofrimento. Esse sacerdote, o levita, que simbolizam o formalismo religioso, que conhece a letra da lei, mas permanece indiferente à dor alheia por apego ao orgulho ou às conveniências. Claro que aqui, Jesus colocou esses dois senhores ligados à religião, mas nós temos essa questão em todas as áreas da vida. Pessoas que poderiam fazer o bem na posição em que estão, na sociedade, na política, e não o fazem. Então, eles são representados pelo sacerdote e pelo levita. O samaritano ilustra aquele que, apesar de rejeitado socialmente ou considerado herege pela cultura da época, age com compaixão pura, superando preconceitos de raça ou de credo. A prática do bem, que mostra que o conceito de próximo não se restringe a amigos ou familiares, mas a qualquer ser humano que necessite de auxílio. E aqui a gente abre essa questão do ser humano também para os animais e para as plantas e para o planeta como um todo. Toda a ação direcionada ao bem traz para nós uma evolução. É assim que nós nos melhoramos. E o princípio moral. Essa parábola, de acordo com os estudos espíritas, diz que fora da caridade não há salvação. Então, o Espiritismo reforça que o mérito espiritual diante de Deus não depende de rituais ou dogmas, mas da vivência prática do bem e da solidariedade ativa. Lembrando que a caridade, ela tem esse mérito especial diante de Deus quando praticada com intenções puras. Hoje em dia, nós vemos muitas práticas de caridade que é uma propaganda que muitas pessoas fazem para benefício próprio, para aumentar a sua imagem, para se posar de bonzinho. Então, muito embora as pessoas possam ser auxiliadas por isso, mas a pessoa que está praticando essa caridade não está angariando méritos espirituais, porque a sua motivação não é uma motivação pura. Então, caríssimos, precisamos praticar a caridade porque esse é o caminho da salvação. Sim. Por quê? Porque aí nós saímos da indiferença, nós saímos do egoísmo e nos engajamos a olhar para o lado, a olhar para o próximo.
e aprender junto com Ele e a evoluir junto com Ele. Porque o pouco que eu tenho ainda pode ser muito para quem está ao meu lado. Então, se eu posso ajudar, por que não fazê-lo? Então, caríssimos, muito obrigado pela atenção de todos e de todas. Espero que a abordagem da parábola de hoje tenha sido, então, de muito... que possa colaborar com todos, que possamos, então, além do entendimento mental, trazermos para o entendimento da alma tudo aquilo que essa parábola nos traz. Então, agradecemos a Cláudia Elaine pelos conhecimentos proporcionados, que possamos refletir sobre o tema apresentado nessa noite e que Jesus continue a guiando sempre. A livraria da casa está à disposição do hall de entrada para a venda de livros novos e seminovos. A nossa casa também conta com o Clube do Livro, que por apenas R$30 mensais você recebe um livro cuidadosamente selecionado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. É uma oportunidade de aprofundar seus conhecimentos e ao mesmo tempo colaborar com a nossa casa. Para mais informações, converse com o pessoal da recepção. Para concluir o nosso último momento dessa noite, que serão os passes, peço a todos que elevem seu pensamento a Deus, a Jesus, aqueles que se sentirem bem no bom retorno aos seus lares, aqueles que ainda necessitam de algum amparo espiritual, que permaneçam em seus lugares em silêncio e prece.